Começamos na semana passada uma série de 4 semanas titulada O Sobrenatural. E é claro que quando falamos de sobrenatural, estamos falando das manifestações sobrenaturais de Deus. Todos nós temos o desejo, todos nós queremos encontrar estas manifestações milagrosas, sobrenatural, ou seja, fora do natural, fora do comum em nossas vidas. E quando estudamos, Elias, as Escrituras Sagradas, nós entendemos que Deus ele agiu desde Gênesis a Apocalipse, pastor Anderson, de uma forma sobrenatural sobre a vida daqueles que se rendem a Ele. O que nós entendemos quando lemos esse texto? Esse texto ele nos revela exatamente o que é o sobrenatural ou como se manifesta esse sobrenatural de Deus. É um texto muito conhecido, Priscila, que nós declaramos quando estamos empolgados ou quando estamos com uma expectativa, Diego, de viver algo de Deus. Qual é o crente que conhece um pouquinho da palavra de Deus que já não declarou isso sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para ele. E nós nos empolgamos como se todos que se dizem cristãos, que frequentam uma igreja, que lê a Bíblia de vez em quando, estivessem envolvidos na manifestação deste sobrenatural que nós vemos aqui. Porém, nós temos que entender, assim como todas as promessas de Deus, tirando a salvação, viver o que está aqui em 1 Coríntios 2,9 é condicional, Sidney. E tem uma palavrinha ali que ela determina toda esta condição. E se nós não compreendermos ela, nós não vivemos o sobrenatural. É uma utopia, Emerson, nós chegarmos aqui, ou eu chegar aqui e dizer que todos que estão aqui nesta noite, que todos que estão em casa assistindo este culto via as plataformas virtuais, que eles estão propensos, que eles irão viver, que certamente acontecerá o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que ele nem imaginou para a sua vida. É uma utopia. Eu por algum tempo, eu declarava isso na minha vida, com a vida toda quebrada, a vida toda cheia de pecado, de ranço, de erro, mesmo quando as coisas estavam, eu estava fora do padrão e do propósito de Deus, eu dizia, mas a palavra de Deus me garante que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, a minha mente não imaginou que Deus está preparado. Deus, cadê esse sobrenatural? E eu fico imaginando que Deus talvez estava olhando para mim dizendo assim, sabe de nada, inocente, você está equivocado. Não é para todos. A Bíblia diz que é para alguns. E como que ele define, estes alguns? Com uma palavra. Ele diz assim, que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é para todo mundo. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja, Ezequiel, de fato, ama. Podem, Francisco, até dizer que ama. Porque falar que ama é fácil. Até papagaio fala. A questão aqui, Roberto, não é em você declarar que você ama. Porque eu conheço, infelizmente, maridos que declaram que amam suas esposas, mas têm amante. Eu conheço mulheres que dizem que amam seus maridos, mas desonram e desrespeitam. Eu conheço filhos que dizem que amam seus pais, mas desobedecem. Eu conheço pessoas que dizem aos 4 ventos que amam todo mundo, mas as suas atitudes são egoístas. Então falar de amor é fácil. As novelas da Globo falam de amor todos os seus episódios. Mas infelizmente, nós vemos que o que eles agem, o que eles mostram, o que eles revelam, não é o amor. Quando a Bíblia fala de sobrenatural, e eu baseio o sobrenatural exatamente nesse texto, de que olhos não viram, de que ouvidos não ouviram, que nós não imaginamos, ou seja, o que Deus tem preparado para nós, ainda não passou pela nossa mente. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A gente sempre pensa que o que Deus tem preparado para nós são coisas grandes, mas talvez para alguns não sejam grandes, sejam apenas diferentes do que eles estavam esperando. Talvez, Will, para alguns de nós, o que Deus tem preparado para nós é pregar lá no Afeganistão. Para alguns não é tão maravilhoso assim, né? Se fosse em Miami, ficaria mais fácil.
Mas foi o que Deus preparou. E mesmo que sejam coisas diferentes do que nós esperamos, só se manifestam quando nós vivemos em amor. O grande erro, como eu falei, é nós declararmos que amamos, mas não agirmos conforme o que declaramos. Como que se reconhece uma pessoa que ama? Eu separei aqui 6 características rápidas para falar sobre isso e a gente depois entender o que impede a gente de viver o sobrenatural. Uma pessoa que ama, segundo a psicologia, ela tem a disposição de ouvir a pessoa que ela declarou amor. A primeira característica de uma pessoa que diz que ama alguém, você pode até usar isso no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento familiar, mas aqui nós estamos entendendo nossa relação com Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, a primeira coisa é ter uma disposição de ouvir o que Deus vai falar, independente de agradar ou não o nosso coração. Então daí nós começamos a ver algumas pessoas que elas dizem que amam, mas Herbert, quando chega no momento delas terem que viver isso, parando, ouvindo e obedecendo, eles não se rendem. Eles não fazem. Sabe qual que é o maior erro das igrejas hoje, ou das pessoas dentro da igreja hoje? É que elas ouvem direções constantemente, elas estão sendo instruídas constantemente, mas elas não entendem. A vida delas está arrebentada e elas não entendem. Deus está falando, Deus está ministrando, vem na mensagem, vem no vídeo que ela assiste no YouTube, vem no devocional que ela faz, vem todo no acompanhamento, no discipulado, na visita do líder, do pastor, mas elas continuam com seus ouvidos tampados. Tem algumas pessoas que infelizmente elas fazem do culto apenas uma palestra legal, bate palma, mas não age. Entenda uma coisa, uma palavra liberada pela boca de Deus não é para ser aplaudida, é para ser vivida. Eu vou ter que repetir isso. Está na hora de nós pararmos de aplaudir. Não estou dizendo que você não tem que aplaudir quando Deus falar. Mas está na hora de nós pararmos de aplaudir e começar a viver o que Deus está falando. Porque tem coisas que Deus ministra no nosso coração. Tem coisas que Deus confronta. Tem coisas que Deus nos dá direção e nós ouvimos e não fazemos nada. Por isso que o sobrenatural não acontece. Porque a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não imaginou, a mente não imaginou o que Deus preparou para quem ama. Outra característica de amor são pessoas que dão atenção para o relacionamento. De nada adianta você dizer que ama a sua esposa se você não tem atenção nessa relação. Se você não para prestar atenção na pessoa que você diz que ama. O que nós vemos nesse tempo de pandemia é o amor de muitas pessoas sendo colocado em xeque, o amor a Deus de muitas pessoas sendo colocado em xeque. Porque o cara fala tanto que ama Deus, ele chora, ele faz, mas quando vem a pandemia, não vou para a igreja, tenho medo do coronavírus. Eu não estou dizendo que você não tem que andar seguro. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não tem que ser cauteloso. Tem que ser. Mas amados, eu já falei tanto aqui. Ele não deixa de ir ao mercado, de ir ao açougue, de ir à panificadora, de pegar ônibus, de ir ao posto de gasolina. Mas aqui ele vai pegar o coronavírus. Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse? Como é que eu vou dizer que eu amo a minha esposa e abandono a minha esposa 3, 4 meses sem me aproximar dela? Ai, pastor, mas eu não preciso estar no templo para buscar a Deus. Larga a mão de ser hipócrita. É hipocrisia. Porque 80% das pessoas que dizem que fazem culto a Deus é na sua casa, sequer pegam a Bíblia. Então não tem amor. Eu estava nos Estados Unidos pregando uma certa ocasião e conversava com uma pessoa e ela chorando que estava longe da família. Estava com saudade dos filhos. Como era doloroso. Falei, mas o que está fazendo aqui? Ganhando dinheiro para sustentar a família. Quanto tempo você está aqui? 3 anos. Falei, larga a mão de ser hipócrita. Tua família não precisa de dinheiro, a família precisa de afeto. Tua família não precisa de dólar. Tua família precisa da tua presença. Do que adianta seus filhos ficarem com todos os brinquedos da Disney, dos videogames mais atuais, se o que eles precisavam de você, que era proteção, direção, limite, não tiveram? Utopia. Dar atenção é estar próximo.
O cara diz que ama a Deus, mas devocional, nem pensar. Oração, procura Deus como se ele fosse apenas um garçom. Quando eu preciso de alguma coisa, está tão frio que nem estalar o dedo eu consigo. Obrigado, Will. Eu faço aqui, você faz aí, porque não está saindo. Isso, aí ó, vocês entenderam. Não adianta. Terceira característica de quem ama, sente falta quando está longe. Eu amo a Deus, mas está sentindo falta dele? Se não está sentindo falta, para com essa conversa. Isso eu começo a falar, amados, não é só para a igreja, não. Tem muito líder de célula, muito líder de ministério que vive de utopia. Tem muito voluntário dentro da igreja que você deveria ter vergonha, não quem está aqui, até talvez quem não veio. Porque tem gente que faz 2 meses, 3 meses, que o cara não sente falta. Amados, eu não sei como é com vocês, e não estou querendo dizer que eu sou melhor do que vocês. Mas o dia que eu não consigo parar para ter um tempo com Deus, hoje foi aquele dia que eu não consegui ter tempo de manhã. Levantei bem cedo, tive treinamento de manhã, depois resolvi o aluguel da igreja, à tarde aconselhamento, e o negócio foi, amados, eu cheguei em casa sedento para ter tempo com Ele. Porque eu não consigo viver longe. Não sou melhor do que você. Mas é que eu sei que quando eu estou com Ele, eu tenho direção, eu tenho instrução, eu tenho afeto, eu tenho cuidado de Deus. E isso é amor. Então quando a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam, preste atenção, não é aquele que Deus ama, é aqueles que amam a Deus, porque Deus ama tanto que Ele entregou o seu Filho. Pode dar um glória a Deus por isso? Agora não está na hora de nós esperarmos o amor de Deus, porque todos os dias nós estamos vivendo debaixo do amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, nós estávamos já eliminados dessa terra. Porque a ausência de amor é presença de juízo, e o juízo de Deus vem com força. O amor que traz a bondade, é o amor que traz a misericórdia, é o amor que traz a graça. Amém, queridos? Pastor, eu consigo ficar assim uns 15 dias sem ler a Bíblia. Quando você lê? Quando dá uma apertada eu corro para a Bíblia. Talvez não seria diferente de você correr para a cigana. Você só vai quando você precisa. Outra característica que nós encontramos, a pessoa que ama é afetuosa em palavras e gestos. O cara diz que ama a Deus, mas ele não fala de Deus para ninguém. Diz que ama a Deus, mas ele não mostra quem Deus é para ele. Sabe aqueles maridos que diz que ama a esposa, mas quando vai trabalhar tira a aliança e põe no bolso? Miserável. Ama nada. Não estou falando daquele que já nem usa aliança mais, tá? O pastor já veio logo na boca do estômago já, né? Afeto, palavra. O cara diz que ama a Deus, mas é um agente secreto do reino. No serviço ninguém sabe que ele é crente. Na família ninguém sabe que ele é crente. Gente, quem ama a Deus professa. Não tem como você não professar, é verdade ou não é, Sônia? Tem gente que o cara compartilha de tudo, o cara compartilha de cloroquina, o cara compartilha de Lula não sei o quê, de Bolsonaro não sei aonde, o cara compartilha tudo. Menos o cara compartilha que é Deus. Quem é Deus na vida dele? Cadê? O cara chega a ousar, e aí eu não consigo. Tem gente que o cara ousa orar pelo Facebook. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque hoje eu preciso de um milagre. Eu falo, mas miserável, Deus não tem Facebook. Dobra o joelho e fala com Ele. Não é? Eu não tenho... Obrigado, Jesus. Quer falar obrigado? Dobra o joelho e fala. Pronto. Porque a gente, infelizmente, vive de aparência. Alguns, né? Vivem de aparência. E não estou dizendo que quem faz isso está vivendo de aparência. Às vezes é só porque não entendeu isso. Quem ama está sempre lembrando da pessoa que ama. Amém, queridos? Sabe quando a gente mais lembra, ou quando mais evidencia o nosso amor? Quando a gente está longe. Quando a gente está longe. Hoje eu aconselhava uma pessoa e eu perguntava, ama? Amo. Então me responde essas perguntas aqui. Pá. Eu falei, de fato você ama, porque tudo aqui encaixa dentro do processo. Se errar uma, a gente já pensa que é só paixão. Eu não consigo entender a pessoa que diz que ama, mas não tem disposição de servir.
Não tem disposição de servir. Amados, eu não sirvo a Deus só porque eu sou pastor, porque eu tenho uma posição de destaque como pastor. Eu sirvo a Deus porque nada que eu fizer vai ser o suficiente para revelar o quanto eu sou grato pelo que Ele fez na minha vida. Nada que eu fizer, não tem o que eu fizer que possa mostrar e falar, uau! Não tem. Não tem. Amados, eu posso pregar das 8 da manhã às 8 da manhã do outro dia. Eu posso ficar 24 horas ministrando. Eu posso ficar 48 horas aconselhando. Nada do que eu fizer é o suficiente para dizer, Deus, olha o que eu estou fazendo para poder mostrar gratidão. Porque tudo que Deus fez na minha vida e continua fazendo não tem preço. Então quando a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu pergunto, dentro dessas e outras características, que com certeza, Jéssica, teremos outras, será que nós amamos? O problema é que muitas vezes nós achamos que amamos, mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas acabam revelando uma outra situação. A Bíblia diz que aquele que ama vive o sobrenatural. Mas aquele que se distancia de Deus, ele não vive o sobrenatural. E para poder concluir, eu quero convidar você a abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 13, verso 8. Gênesis capítulo 13, verso 8. Conta a história de dois homens. Dois homens, Will, que tinham alta probabilidade de viverem o sobrenatural de Deus. Um viveu, e nós o conhecemos como o pai da fé. Aquele que Deus começou a nação escolhida, a nação de sacerdotes do mundo, que é a nação de Israel. O povo de Deus vem da raiz deste homem chamado Abraão. Abraão, ele foi tão fiel e obediente a Deus, que Deus deu um filho a ele na sua velhice. Ele tinha 100 anos quando o seu filho nasceu. E eu pergunto para você, isso é sobrenatural? Sim ou não? Deus deu uma ordem para ele sair do lugar que ele estava, da terra que ele estava, da parentela que ele tinha, do lugar onde ele tinha herança, e saísse só com o que ele pudesse carregar, e fosse para um lugar que o Senhor ainda ia lhe mostrar. E se ele assim fizesse, isso demonstrou o quê? Amor, dependência. Ele diz, eu te abençoarei aonde você for. E Abraão obedeceu, e a Bíblia diz que o sobrenatural aconteceu, que esse homem ficou riquíssimo. Quando nós começamos a ler as histórias de Abraão, nós vamos ver que ele não é apenas o pai da fé, mas ele é um dos homens que mais viveu milagres sobrenaturais de Deus. Como esse homem viveu milagres sobrenaturais? Tem um episódio que eu vou falar para vocês que ele entra em guerra contra 4 reinos. 4 reis. Ele se levanta em batalha, sabe com quantos? 318 homens. Com 318 homens. E não eram soldados. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que esses 4 reis invadiram Sodoma e levaram seu sobrinho Ló como refém, ele juntou os seus servos e os armou. Sabe o que ele juntou? Pastor de ovelha, agricultor, limpador de chiqueiro, de estábulo de animal. Ele juntou esses serviçais, entregou uma espada na mão de cada um e falou, vamos lutar. 318 funcionários dele. E com 318 homens não capacitados para a guerra, a Bíblia diz que ele venceu os 4 reis. É sobrenatural ou não é? Porém, nós temos um segundo homem nesse texto, que é Ló, o sobrinho de Abraão. Tinha tudo para viver o sobrenatural. Tinha tudo para viver os milagres de Deus. Tinha tudo para ter uma história maravilhosa. Mas o final da história de Ló é trágica. E a descendência de Ló é de 2 povos imorais. A descendência de Ló é de 2 povos pagãos. Os filhos de Ló, e depois a gente vai entender um pouco isso. Eles que trouxeram a cultura de um demônio chamado Moloque, que ofereciam seus filhos em sacrifício a ele. Eles vieram do mesmo povo. Eles tiveram a mesma criação, né? Era a mesma família, a mesma cultura, vieram da mesma terra, mas tomaram lugares totalmente diferentes. Abra a tua Bíblia lá então comigo, Gênesis 13, 8. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar.
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ou seja, era muito belo. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Algumas versões dizem, ele olhou as campinas de Sodoma. Ló então escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. E assim os dois se separaram. Então ficou Abraão na terra de Canaã. Mas Ló mudou com o seu acampamento para o lugar mais próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Porém, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Abraão, ele viveu coisas sobrenaturais. Ló poderia vivê-las também. Porém, ele fez as escolhas erradas. E as escolhas que ele fez o afastaram do sobrenatural. Nós precisamos entender que as nossas decisões da vida definem as manifestações sobrenaturais de Deus ou não. Tudo bem que quando Deus mandou Abraão sair da terra onde ele estava, da parentela onde ele estava, ele cometeu um erro e carregou consigo o seu sobrinho, desobedecendo ao Senhor. O nome Ló significa véu. E enquanto Abraão estava com Ló caminhando com ele, Ivan, Abraão não encontrou a terra que Deus tinha dado a ele. E quando a encontrou, ela estava seca e ele não ouviu ou entendeu o que Deus tinha. Porém, mesmo ele estando em desobediência à direção de Deus, pastor Dodô, a Bíblia diz que o Senhor abençoou. E porque Ló caminhava com ele, também foi abençoado pelo Senhor. E o texto então diz que ambos ficaram riquíssimos. Foi tanta prosperidade, foi tanta riqueza, que Deus derramou sobre a vida de Abraão, que ela transbordou sobre a vida de Ló, mesmo não devendo estar caminhando com ele, ou Abraão junto com ele. Porque nós temos que entender, pastor Dodô acredito que falou isso semana passada, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Falou ou não falou, pastor? Falou. O escritor americano, ele define isso pela neurociência, é muito importante e interessante esse estudo. Quando você está caminhando com gente boa, você vai ser bom. Quando você caminha com gente ruim, você vai ser ruim. Quando você está caminhando com gente próspera, há uma probabilidade muito grande de você prosperar. Quando você caminha com gente que só vive mentira, miséria, engano, provavelmente você vai fracassar. Enquanto ele caminhava com Abrão ainda, porque não tinha sido definido o seu nome como pai de nações, Abraão com 2 As, a Bíblia diz que Ló foi abençoado. Porém chegou uma hora, por eles estarem longe da direção de Deus, a Bíblia diz que eles acabaram tendo desavenças. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Não existia terra o suficiente para suprir pasto para todo aquele gado. Tamanha era a riqueza e a provisão que Deus tinha dado àqueles homens. Então Abraão chama Ló e diz assim, faz uma escolha, filho. Escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló olhou para toda aquela terra, já falei sobre a desonra dele, mas não vou falar sobre isso hoje, e viu as campinas de Sodoma. Aos olhos parecia ser uma terra boa, uma terra próspera. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, apenas a aparência. E os olhos dele gritaram pela bela aparência. Nem tudo que é bonito vem de Deus. Viu, irmãs solteiras? Às vezes o feinho é de Deus. Se for bonito e de Deus, melhor. Acho que tem que falar mais para os irmãos solteiros, né? Porque é o homem que é mais pelos olhos, né? Em nome de Jesus eu declaro a unção do desencalho nessa igreja. Não, vamos voltar aqui. Libera elas, Jesus. Ló olhou as campinas de Sodoma e falou, é para lá que eu vou. É para aquele lugar que eu vou. E Abraão dá a opção da escolha. E esta decisão foi a pior decisão que Ló tomou na sua vida, Jean. É você que está aí de máscara branca, Jean? É ele. A pior decisão que ele tomou na sua vida foi a decisão de ir para um lugar que era belo, mas não era de Deus. Aqui nós vamos aprender uma lição importante e fundamental. Quer viver o sobrenatural de Deus, sim ou não? Então cuidado com os lugares que você tem escolhido para viver. Os lugares para onde vamos definem se vamos viver o sobrenatural ou o fracasso. Abraão, a Bíblia diz que ele escolheu Canaã.
A terra que aos olhos de todos que enxergavam era uma terra seca e deserta. Mas porque ele estava na obediência, Deus fez da terra seca a terra mais próspera que existiu naquele lugar. E até hoje existe. Ló escolheu a terra bela. Porém, o texto que nós lemos aqui no verso 13 diz: mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ele escolheu o lugar, mas não escolheu com quem ele ia caminhar naquele lugar. Essa escolha de Ló destruiu toda a sua história, comprometeu a sua descendência, fez com que suas filhas aprendessem a cultura daquele povo que lá vivia. Sodoma, sodomia, uma terra de pecado, um povo envolvido à imoralidade descontrolada. Alguns historiadores acreditam que a homossexualidade na humanidade ela foi despertada dentro de Sodoma. Deixa eu ver se eu posso falar o que eu vou falar aqui. Foi em Sodoma que a cultura de guerreiros coabitarem com outros guerreiros para poderem ter a força. Uma cultura maligna. Quando eu falo coabitar, todo mundo entende, né? Não preciso explicar. Essa era a cultura. Não era uma cultura de homens afeminados. Era uma cultura de guerreiros que coabitavam com outros guerreiros, enganados pela sua imoralidade, pela sua carnalidade, onde os seus cultos eram para demônios, regada a toda essa desgraceira. Foi para esse lugar que ele escolheu ir. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma era tão intenso, Elisa, tão intenso, que Deus, não suportando o pecado de Sodoma, desceu na terra para destruí-la. Deus falou: não suporto mais o pecado de Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia diz que ele desceu à terra com ele, mais dois seres celestiais, dois anjos, se apresentam a Abraão no capítulo 18, ele libera uma palavra que o filho iria nascer, e diz para Abraão: eu vim para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, sabendo que o seu sobrinho está lá, fala assim: Deus, tenha misericórdia daquele povo. Deus falou: é insuportável o pecado deles. Ele falou: Deus, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor poupa. Deus falou: se eu encontrar 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu poupo a cidade. Abraão pensou e falou: não sei se tem 50. Ele falou: me perdoe, Deus. Ele disse, lê o texto: não quero ser ousado demais, mas se diminuir 5, se tiver uns 45, o Senhor poupa? Deus falou para ele: Abraão, se eu encontrar 45 justos, eu poupo. Ele pensou mais um pouquinho, amor, e disse: rapaz, será que tem 45? Ele falou: e se o senhor achar só 30? Não quero ser ousado. Deus falou: se eu achar 30 em Sodoma, Deus não queria destruir. Na verdade, não é Deus que destrói um povo, é um povo que atrai a consequência da destruição do juízo de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O que tem vindo hoje sobre a terra não é Deus querendo destruir a terra, é a terra atraindo a consequência dos seus pecados. Essa é a verdade. Abraão continuou e falou: Deus, se não tiver 30, tiver pelo menos 20. Deus falou: se eu encontrar 20 justos, eu não destruo. Ele, pensando no sobrinho que ele amava como filho, que se afastou dele, ele falou: Deus, me perdoa de novo. É a última vez. Se o senhor não achar 20, encontrar 10 pelo menos. Deus falou: se pelo menos 10 justos estiver naquelas cidades, eu poupo as cidades. Sabe o que aconteceu? Deus chegou naquela cidade e nem 10 ele encontrou. Por isso que ele destruiu. Mas ele poupou Ló, porque Deus entendeu o coração do pai. Ele era tio, mas tratava Ló como filho. Deus poupou Ló e a sua família. Porém, nós precisamos entender que Ló só viveu a perda de tudo. A perda da sua esposa e o pecado das suas filhas. Porque já sabemos, né, que esses dois filhos de Ló, Amon e esqueci o nome do outro povo agora, gente. Me ajuda aí. Os amonitas e os moabitas. Amon e Moabe são filhos de Ló com as suas filhas. Filhos do incesto. Foram um dos piores inimigos do povo de Israel. Você vai ver muitas passagens: os moabitas se levantaram contra Israel e os amonitas se levantaram. Ora, os dois se levantaram juntos contra Israel, junto com os filisteus. Eles foram um dos piores inimigos que Israel encontrou. Por quê? Porque aquele cara que tinha tudo para viver o sobrenatural de Deus fez a escolha errada. Deixa eu te perguntar: os lugares que você tem frequentado, eles têm te aproximado do sobrenatural ou te afastado? Pastor, eu vou, mas eu não faço o que eles façam. Meu pai dizia: me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é.
Salmo 1 diz: bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que não anda com pecador e não senta na mesa do escarnecedor. Ou seja, que toma cuidado com os lugares que ele tem frequentado. Sabe por que talvez, Paulo, nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus em nossas vidas? Porque ainda estamos nos lugares errados. E não é porque fomos levados para lá, é porque escolhemos estar lá. Ninguém te obriga, você escolhe. Você escolhe estar na roda daqueles que estão passando videozinhos imorais. Você escolhe estar na roda daqueles que vivem fazendo piada suja. Você escolhe estar no lugar de pornografia, de imoralidade, de bebedice. Você escolhe estar no lugar do pecado. Você escolhe estar naquele boteco. Pastor, mas eu não bebo, só vou jogar uma sinuquinha. Aquele é o lugar. Você escolheu estar ali. Pastor, Deus poupou Ló, mas a família dele ficou tanto tempo naquela cultura que elas se perderam. A mulher de Ló, ela estava tão empolgada que quando ela saiu, o anjo falou, não olhe para trás. Ela olhou, por quê? Porque o coração dela ficou lá. Ela saiu com o corpo, mas o coração ficou lá. Tem muita gente que hoje está paralisado na sua vida, eu já estou adiantando a mensagem. Ele está paralisado, as coisas não estão fluindo, por quê? Porque ele continua olhando para a vida que ele deixou lá atrás, falando, pois é, não ama a Deus, só que é a bênção de Deus. Porque quando nós amamos, nós renunciamos. Nós renunciamos. O problema de Ló é que quando ele teve a oportunidade, ele poderia ter escolhido qualquer lugar. Ele falou, vai para a esquerda ou para a direita. Ele tinha norte, sul, leste, oeste. Ele escolheu leste, que estava Sodoma e Gomorra. Mas ele tinha pelo menos mais duas opções, sim ou não? Se ele escolheu leste, Abraão ficou no oeste. Ele poderia pelo menos ter ido para o norte ou para o sul, mas ele escolheu lá. Por quê? Porque aos olhos dele parecia ser agradável. Pecado não é ruim. É bom. Porque se não fosse bom, não tinha tanta gente envolvida nele. A questão é que o pecado é destrutivo. É a consequência do pecado que ela é dolorosa. Pastor, então você está dizendo que pecar é bom? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pecado, ele está diretamente ligado ao prazer da carne. Por isso que é bom. Pecado para alguns é bonito. Tem gente que tem saudade da vida de pecado e ele fica olhando para trás. Por isso que ele não rompe. Por isso que ele não vive o sobrenatural. E tudo isso por quê? Porque um homem fez a escolha errada. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo em nossas vidas? Quando a Bíblia diz, Diego, que os homens, verso 13, que os homens daquela cidade eram extremamente perversos e pecadores, Ivan, a Bíblia estava revelando aquilo que provavelmente ele já sabia. Por que Abraão e Ló, eles estavam fora da cidade de Sodoma? A cidade de Sodoma, a gente tem que entender, Sodoma e Gomorra, na verdade eram 5 reinos que estavam num conjunto de cidades, e esses reis, eles eram parceiros. E Sodoma e Gomorra eram como se fossem as capitais desse reino. Era Nova York da época. Então todos os nômades, os beduínos, é assim que se chama aqueles que moram em tendas, os beduínos moravam fora dessas cidades, mas é muito provável que o comércio deles tinha que ser feito dentro dessas cidades. E é muito provável que quando Abraão e Ló iam fazer os seus comércios, vender as peles dos seus animais, comprar os itens que eles necessitavam para o seu povo, eles viam as práticas pecaminosas daquele povo. E provavelmente seja por isso que Ló fez a escolha. Porque ele já estava enganado. E por conta daquele engano, ele destruiu toda a sua família. Essa história, não sou eu que estou dizendo, essa história me mostra que os lugares que eu frequento podem destruir o destino da minha casa. As pessoas com quem eu me relaciono, elas podem comprometer o meu futuro. Às vezes, amados, o lugar que nos destrói pode até ser casa de família. Mas toda vez que o cara vai na casa do cunhado, ele enche a cara, volta de lá endemoniado. O que vai fazer? Vai parar de ir na casa do cunhado. Até porque é cunhado, né? Vocês estão muito sérios. Tem lugar que nós temos que saber para onde nós vamos. Tem coisa que você tem que saber que aquilo não dá para você. Mas a família te faz bem. Eu não estou dizendo para você quebrar laços. Eu estou dizendo que você tem que saber para onde você vai. Se aquilo te compromete, você não vai. Quem está me entendendo? Não, glória a Deus.
Porque às vezes uma coisa dessa pode destruir toda a sua história. Quantas vezes nós já ouvimos histórias de pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, deu um tiroteio e o cara morreu. Que não era para ele estar ali. Estava no lugar errado. E o juízo chegou. Destruiu a história dele, a história da família. Outro ponto que nós vemos na história dele, que essa escolha dele levou ele para ambientes que destruíram a sua vida. Por quê? Porque 30% da nossa formação é determinada pelos ambientes. 30% de quem você é foi determinado pelos ambientes que você viveu na sua infância, na sua adolescência. E talvez os traumas que você viveu foram gerados nesses ambientes. Se o ambiente tem o poder de formar uma personalidade, o que você pode imaginar que ele tem poder para fazer no seu destino? Na vida de Ló, destruiu. Outra lição importante nesse texto, vai comigo no verso 8 do capítulo 14. Ló, ele se afasta, vai para Sodoma. Lá ele está vivendo belo e feliz, sua família sendo comprometida por aquela cultura, não prestando atenção naquilo que eles estavam vivendo como família. Então a Bíblia diz, você abre a Bíblia e não olha ainda, só para eu explicar rapidinho, eu tenho só 5 minutos para concluir aqui. A Bíblia diz que ele vivendo em Sodoma e Gomorra, ele fica na entrada de Sodoma, ele arma as suas tendas ali. Por quê? Porque ele tinha dúvidas de onde ficar. Será que eu fico fora, será que eu fico dentro? É que dentro é legal, parece ser interessante, a cidade é movimentada, mas era o lugar errado. Então a Bíblia diz que Deus manda o primeiro sinal para ele. Qual é o primeiro sinal? Diz aqui o texto. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zebuim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sitim. Olha para mim, 5 cidades que viviam um conjunto. Lembra que eu falei? 5 cidades. Era um conjunto ali de cidades que eram associadas. Estes reis acabam entrando em guerra contra as outras 4 cidades. Continua o texto. Eles entraram em combate no Vale de Sitim contra Kedorlaomer. Esse nome difícil, hein? Kedorlaomer. Nome lindo. Tem uma grávida aqui? Quase falei em línguas, né? Nome lindo para o filho, viu? Rei de Eliã. Contra Tidal, rei de Goim. Contra Arafel, rei de Senear. E contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sitim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram da batalha porque perderam a guerra, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Então os 4 reis que venceram a batalha, saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento, e partiram, e levaram consigo Ló, o sobrinho de Abraão, e os seus bens de tudo que ele possuía, porque ele morava em Sodoma. Sabe o que está falando aqui, Herbert? Quando Sodoma foi atacada pelo inimigo, eles sequestraram Ló e a sua família, porque ele estava no lugar errado. Pastor, como é que eu posso descobrir que eu estou no lugar errado? Você descobre quando você está no lugar errado, quando você começa a viver perdas. Comecei a perder, o diabo se levantou. Se foi ele que se levantou, é porque você legalizou. Você nunca perde nada que você não permita. O diabo só entra na sua vida e só tira o que você tem quando você abre a porta ou dá a chave para ele. Quem está me entendendo, diga amém. Aqui foi o primeiro sinal que Deus deu para ele, que ele estava no lugar errado. Deus estava dizendo, sai de onde você está. Você está no lugar errado. Foi sequestrado ele, a sua família e tudo o que ele possuía. Deus só estava dizendo, se esperta, varão. Toma atento. Tem vivido perdas? Tenho. Então avalia o que você está fazendo de errado. Avalia quais são os lugares que você tem colocado o seu pé que você não deveria estar. Perda é sinônimo de erro. Isso para todos nós. Quando eu perco alguma coisa, eu paro para avaliar e falo, opa, tem alguma coisa errada aqui na minha vida que eu tenho que arrumar. Eu tenho que alinhar. A Bíblia diz que ele e toda a sua família foram levados como sequestro, como escravos desses 4 reis. Então alguém fugiu de Sodoma, pastor Leandro, veio correndo até Abraão e falou assim, Abraão, teu sobrinho foi levado como escravo dos 4 reis que invadiram Sodoma, roubaram tudo o que ele tinha levado e levaram ele e a sua família. Abraão, ouvindo isso, juntou aí os 318 empregados, armou eles e falou, vamos guerrear contra os 4 reis. A Bíblia diz que ele entrou em guerra contra os 4 reis, derrotou os 4 reis, recuperou tudo que era de Sodoma e Gomorra, entregou na mão dos reis. O rei falou, me entrega só o povo, leva o que você quiser. Ele falou, não farei isso, para que você não pense que eu fiquei rico porque você me enriqueceu. Ele falou, quando eu enriquecer,
que já era rico. Ele falou, mas quando eu enriquecer mais do que eu sou, todo mundo vai saber que não foi você, foi Deus. O cara falou, eu não pego o que não é meu. Ei, Jesus, é bom ou não é? A Bíblia diz que ele recuperou Ló, sua família e tudo que ele tinha, os seus empregados. Flávio Joséfo diz que quando ele tirou Ló do acampamento dos inimigos com tudo que ele tinha, porque quando Deus está querendo te dar um sinal, Ele até permite você perder, porque você legalizou o inferno, mas Ele restitui. Pastor, perdi, Ele não restituiu, porque daí você foi incompetente, não ouviu o sinal, se arrebentou. Peguei pesado. A Bíblia diz que, Flávio Joséfo diz que ele chamou Ló e falou, sobrinho, esse lugar é perigoso, você não deve estar aí. Vem comigo. E Ló falou, não posso. Já estou enraizado naquela cidade. Mas ele estava, seduzido pelo lugar errado. Estava seduzido pelo lugar errado. A minha pergunta é, nós temos postura para sair do lugar de onde estamos, ou onde vivemos o erro, e não voltar mais lá? Ali eu mostrei, de fato, qual era a minha renúncia. Ló não. A Bíblia diz que ele voltou para lá. O cara já estava no lugar errado e insistiu a continuar lá. Sabe o que aconteceu? Deus veio à terra, trouxe juízo na terra, e o juízo de Deus destruiu toda Sodoma e Gomorra. Deus poupou Ló. A Bíblia diz que os anjos vieram até Ló. A cidade ela era tão profana, tão imoral, que quando os homens de Sodoma viram os anjos entrando na casa de Ló, eles perseguiram os anjos com a pás e enxadas. Perseguiram os anjos porque queriam coabitar com eles. Você acredita nisso? Porque os caras viram que os anjos eram fortes, poderosão, o cara falou, não, nós temos que ter a força deles. A Bíblia diz que eles começaram a bater na porta de Ló e falou, entregue os homens que entraram na tua casa, porque queremos possuí-los. Ló falou, não façam isso, são meus convidados, iriam profanar, porque sabiam que eram os anjos do Senhor, e sabia se entrasse ali, ia rolar, o pau ia torar. Ele falou, faz o seguinte, eu tenho 2 filhas que não conheceram o homem ainda, eu entrego as minhas filhas, vocês não tocam nelas. O cara falou, não queremos elas, nós queremos eles. Ao nível dos anjos terem que cegar os homens para poder sair dali. Olha o nível do comprometimento daquela cidade. Então o anjo falou para Ló, sai da cidade e nós vamos destruí-la. E Ló começou a arrumar uma desculpa. Por quê? Porque o coração dele estava ali. Onde está o nosso coração? Às vezes nós não conseguimos prosperar e viver o sobrenatural porque o nosso coração está no erro. O cara vê a música da balada, nossa, que saudade. Vê um vaneirão, meu Deus, eu lembro do bailão. O cara vê uma cerveja, começa a salivar a boca. Onde está seu coração? Você posicionou ou não posicionou? Não tem sobrenatural para quem não posiciona. O anjo teve que insistir em fazer Ló sair da cidade. E falou, quando você chegar na cidade de Zoar, eu mando fogo do céu. Amados, eu penso que o fogo era tipo bomba atômica mesmo. Porque ele falou, vai vir tanto fogo, que se você estiver no meio do caminho, você vai ser consumido por ele. A Bíblia diz que Ló, suas filhas e sua esposa fugiram, agora sem nada, porque não entenderam o sinal de Deus na invasão dos 4 reis. Não entenderam o sinal. Então a Bíblia diz que eles fugiram. E o anjo falou, quando estiverem fugindo, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, quando estava no meio do caminho, olhou para trás e a Bíblia diz, e ela se tornou uma estátua de sal. Quando você olha para trás, tua vida paralisa. Quando você sente saudade da Sodoma, da Gomorra, do pecado, a tua vida trava. Pastor, eu não sei por que está acontecendo isso. O que você tem olhado nas suas lembranças das suas redes sociais e fala, teu coração está lá ainda. Ló fugiu. A esposa ficou em estátua de sal. Ló ficou com medo de morar em Zoar. Eu estou reduzindo aqui rápido porque eu tenho que encerrar, já estou atrasado. Ló se escondeu em uma caverna e disse, porventura podem ter homens maus nessa região, ou o juízo de Deus ainda pode vir a Zoar. Então as filhas de Ló disseram uma para a outra, não conhecemos homem ainda, não tem homem nessas terras. Não tinha. Ló morava ali do lado. O povo dele estava ali pertinho dele. Mas elas não queriam fazer a coisa certa, porque já estavam comprometidos com o errado. A mais velha disse para a mais nova, vamos embebedar papai. E quando ele dormir, esta noite eu coabito com ele. Na próxima você coabita. E a Bíblia diz que assim aconteceu. E aquelas 2 jovens geraram 2 filhos de incesto. Moabe
e Amon. Povos, homens que geraram povos tão imorais quanto Sodoma e Gomorra, porque foram gerados debaixo dessa cultura. Agora, o que fez a mulher dele morrer? As duas filhas cometerem esse pecado destrutivo e construírem duas nações que são abominadas por Deus. Uma escolha errada. Coloque-se de pé, por favor.